Tudo bem? Meu nome é Nando Pimentel. Esse aqui é o 7º vídeo de uma sequência de vídeos que eu estou gravando para tratar do assunto como eu canalizei o livro Diálogos com Extraterrestre através do mentor Elon. Então esse aqui é o último vídeo dessa série. Então se você não assistiu os vídeos anteriores, aqui embaixo tem um link para esses vídeos. Então corre lá, assiste esses vídeos se você não assistiu, para depois assistir esse aqui. Nesse último vídeo eu comento de como o Elon me passou informações para desenvolver o projeto do Mosteiro Moderno e como também aconteceram efetivamente as canalizações do livro Diálogos com Extraterrestre. Eu espero que vocês gostem, Esses vídeos eu acho que está tirando a dúvida de muita gente que tem me questionado e perguntado na internet a respeito disso. E se vocês gostarem, assina aqui o nosso canal, ajuda o nosso canal que está começando, dá o like, ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações. É isso, vamos lá? Vamos ver o vídeo? Esse retiro, que foram de vigília, que eu participei lá em São Tomé, na realidade foi mais de um dia, foram 2 dias. Então no segundo dia também teve uma vigília, e nessa segunda vigília, quando nós começamos a fazê-la, na mesma hora, eu já comecei a ver os seres novamente. A gente sentou em meditação e quando eu fechei os olhos eles já se manifestaram de uma forma muito clara, de uma forma realmente muito rápida, sem nenhuma interferência, assim, eu via claramente, com os olhos fechados, Então, só que estava um pouco diferente. As pessoas, no dia anterior, os grupos estavam bem dispersos, o trabalho estava bem espalhado, os igrejas estavam trabalhando com várias pessoas. E nesse segundo dia, eles estavam trabalhando só com uma parte das pessoas em um dos lados do círculo da vigília. E na minha frente, ao invés aqueles que pareciam pleiadianos, ao invés de estarem lá no meio, tinham 3 exatamente na minha frente. Um na minha frente e 2 do meu lado, posicionado dessa forma aqui. Então, eu achei estranho essa situação, que estava diferente do dia anterior. E o que estava exatamente na minha frente falou assim para mim: nós estamos trabalhando para abrir a sua terceira visão. E mas você tem medo, Você tem medo, e esse é um trabalho que você precisa trabalhar, é algo que você precisa trabalhar intimamente. E eles continuaram mexendo, e esse ser de 2,5 metros, ele falava assim para mim: abra e feche os seus olhos. Eu abria e fechava os meus olhos. E quando eu fechava os meus olhos, eu os via claramente, e quando eu abria, eu via curvas de energia, como se fosse aqueles calor, quando a temperatura está muito alta e o asfalto quente, E eu via essas ondulações e via o movimento dessas ondulações. Quando eles se mexiam, eu via esses movimentos. Então eu falei para ele, mentalmente, o que eu estava vendo, e ele falou: não, você está nos vendo materializados, porque nós estamos materializados dessa forma, para que porque a gente não pode estar aberto aqui para que as pessoas nos vejam, mas é assim como nós estamos de fato nos apresentando. E ficou fazendo exercícios comigo mentais, junto aqui no meu chakra frontal, durante um bom tempo. Eu vi seres também que, ao abrir e ao fechar os olhos, quando eu abri os olhos eu não via a onda de calor deles, e o mentor que estava na minha frente falou que, na verdade, eu não os via porque eles não estavam materializados quando eu abri os olhos, e a vigília acabou de uma hora para outra. Esse grupo que estava vestido, que eu não via com os olhos abertos, eles estavam vestidos com roupas de forma religiosa, assim, como se fosse uma forma mais sacerdotal, uma coisa mais cristã, com roupas em detalhe em cobre,
né, com tecidos meio branco, meio mais puxado para uma coisa meio crua, e detalhes de uma coroa vermelha na cabeça. Então, acabou a vigília, o facilitador da vigília encerrou a vigília, ele proferiu algumas palavras religiosas, e a vigília acabou de uma hora para outra. Quando eu estava voltando para a pousada, depois, uma pessoa que estava comigo, que deu um depoimento de projeção astral, e que o preto velho tinha se manifestado, só que ele não estava como preto velho. O preto velho da Umbanda, que era o guia dele lá na Umbanda, e ele não estava manifestado como preto velho, estava manifestado exatamente com essas roupas. Branco, com uma roupa sacerdotal, com detalhes em cobre, com uma coroa vermelha na cabeça, e falou para essa pessoa que ele, na verdade, se manifestava como ele achasse conveniente a cada momento. Então ficou aí essa experiência nesse sentido, né, de que as entidades elas se manifestam de acordo com as necessidades, elas mudam de acordo com as necessidades. E bateu, né, a descrição dele do arquétipo físico exatamente com esses seres que eu estava vendo lá, que não eram esses seres que pareciam serem seres extraterrestres, mas tinham um aspecto mais sacerdotal, né. Então, quando voltou para a pousada, por volta de 3 horas da manhã, já eu me deitei exausto. Eu estava muito impressionado. Quando eu deito e fecho os olhos, aí aparece um Greyzinho novamente, né? E fala para mim assim, olha, nós não conseguimos terminar o que nós estávamos fazendo. Eu posso continuar? Aí eu perguntei assim, eu posso dormir e vocês fazerem o trabalho de vocês? Aí eles perguntaram, mas você confia na gente? Você confia em nós? Né? Que apareceu um, depois apareceu outro, depois apareceu outro. Não apareceram os 3 assim nessa hora. E eu falei assim, poxa, essa altura do campeonato, né, o que é que eu posso fazer? Não vou confiar? Então eu posso dormir? Aí ele disse, pode. Né? Ele disse assim, pode dormir que a gente vai continuar o trabalho de você. Aí quando eu relaxo para dormir, parece aquele turbilhão de luz na minha frente. E aquele mentor que estava fazendo um trabalho comigo, eu estou chamando de mentor, né, nessa altura do campeonato, ele aparece na minha frente e falou assim, olha, o trabalho lá foi interrompido, mas eu preciso te passar algumas informações. E e ele falou assim, mas tem que ser agora, não pode ficar para depois. Então tá bom, o que eu poderia fazer? Aí ele falou, eu vou te acompanhar de agora por diante, os seus guias vão se afastar, tá? O trabalho com seus guias se encerrou, e eu vou acompanhar o seu trabalho de agora por diante. Meu nome é Ilon, e eu é quem vou te acompanhar. Eu fiquei muito tocado, fiquei muito emocionado, porque assim, ele era muito severo, né? Tinha um aspecto muito severo, um aspecto muito duro, né? E os meus guias, eles eram da falange de Nossa Senhora, aquela coisa mariana, aquela coisa, né, de consoladora. Então eu fiquei muito triste dessa ruptura, né, pragmática, né, dessa forma, e também não estava entendendo bem o que ia acontecer dali por diante. E eu perguntei se eu podia ver os meus guias. Estava muito emocionado, fiquei muito emocionado. E aí na mesma hora os meus guias se materializaram, a gente se abraçou. Eu saí do corpo, a gente se abraçou, né? E eu perguntei se eu ia poder vê-los. Mais para frente, eles disseram que sim, que era só chamar, mas que o trabalho agora ia ser coordenado pelo Ilon. Então esse processo todo demorou, acho que em torno de 1 hora, mais ou menos. O dia começou a amanhecer e passou. Então acabou, né? Eu voltei para o corpo, fui dormir finalmente. E aí, voltando para o Rio, quando eu chego no Rio, o Ilon se mentaliza na minha mente novamente e começou a me passar informações assim inacreditáveis, né? Ele começou a me levar para viagens em projeção astral para locais que eu nunca tinha ido, realmente coisas inacreditáveis, me mostrou os diversos planos etéreos da Terra, né?
as cidades astrais em cada nível, né? E me levou para fazer visita em algumas cidades astrais também. Entre elas eu fui a Nosso Lar, né, que não é Nosso Lar, o nome astral não é Nosso Lar. Eu tive essa oportunidade de visitar e começou a me mostrar também, a me dar informações cósmicas, né, informações de como o universo funciona, da harmonia cósmica, né, de como o todo ele é interligado e como o todo na verdade é regido por um conhecimento único. E ele começou a me passar essas informações. Eu passei por um processo assim, de abertura inacreditável, porque eu andava nas ruas e olhava para uma pessoa, eu sentia o que ela estava sentindo, eu via o campo áurico dela, eu via o que ela estava pensando, assim, foi uma coisa muito esquisita, eu fiquei muito perturbado com tudo isso, eu passei uns 10 dias assim, e toda noite fazendo projeções astrais com Elon, e realmente foi bastante intenso, e chegou um determinado momento que eu entrei no esgotamento, porque foram dias que eu não consegui trabalhar de forma alguma. Ele realmente passava o dia inteiro na minha mente. Ele passou um dia e passava dias e dias e dias inteiros na minha mente. E com informações inacreditáveis, né? Eu sentia que eu não conseguia absorver tudo aquilo. Então eu comecei a ficar com desgaste psíquico, e chegou um dia que eu pedi para ele assim, olha, me dá um tempo, eu não estou conseguindo mais processar, eu estou com esgotamento mental. E aí ele, ok, e sumiu. Né? Passou o quê? Uns 3 dias sumido. E aí eu digo assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Porque não tinha informação nenhuma, não aparecia nada, coisa e tal, e eu fiquei desesperado. Né? Uma hora eu estava desesperado com a quantidade de informação, em outra hora eu já estava desesperado porque eu não tinha mais informação nenhuma. Eu mandei o cara passear, né? Então assim, eu fiquei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Mas aí ele voltou. Aí no que ele voltou, nós combinamos de uma vez na semana, né, sentar e nesse dia ele me passar essas informações. Então eu comecei a canalizar, né, ele começava a falar, eu fazia as perguntas, isso foi às quartas-feiras, e eu escrevia a pergunta que eu queria fazer. Né? Ora eu fazia a pergunta, ora ele queria falar sobre o assunto, ele mesmo falava a pergunta e falava a resposta. E ele ia falando e eu ia escrevendo. E às vezes eu escutava e copiava, e às vezes ele mesmo, eu só via entender o que depois, quando a coisa já estava toda escrita. Então tinha um processo mental meio misturado aí. E passaram-se 4 meses fazendo esse trabalho. Eu tive diversas projeções astrais também nesse período, né? E entre as mensagens que eu recebi nesse período era que eu devia desenvolver um trabalho ligado à cura e um trabalho ligado ao despertar da consciência, né? E daí que surgiu o projeto Mosteiro Moderno, que é um projeto para trazer informações para o despertar de consciência para esse processo de transição, né, para pessoas que estão sendo despertas e que precisam receber uma informação estruturada. Então o projeto ele tem essa intenção, né? Nós estamos trabalhando para lançar isso e fazer um trabalho de cura, né, que a gente está fazendo hoje. Hoje ele já existe através do atendimento fraterno, que é um grupo que a gente tem, né, um grupo que a gente organiza e que com mentoria do Elon, às terças-feiras a gente faz um trabalho de cura à distância, a partir daqui do Rio de Janeiro. Então eu comecei a canalizar, né, essas mensagens e foram cerca de 4 meses canalizando. No passado esse período, em um dia de canalização, ele encerrou, né, e a mensagem dele, que é a última canalização, era de que eu publicasse esse material, né, para divulgar esse conteúdo para as pessoas.
Então, resumidamente, né, esse conteúdo que o Elon traz nesse livro, né, nas canalizações, ele faz a relação da vida cósmica, né, da nossa vida espiritual, da nossa consciência cósmica, com o plano material e com a ciência. Ou seja, ele faz essa relação desses pontos aí que parecem ser tão distintos, né? Ele coloca que a nossa vida material, ela é um laboratório, né? Ela é um playground para a nossa consciência. Então é através da nossa vida material, das nossas dificuldades, dessa nossa jornada material, que a gente se aperfeiçoa consciencialmente, e que a espiritualidade ela não pode ser enxergada como algo desconexo que nos separe dessa jornada material. Então, assim, a gente tem que trazer o conhecimento espiritual para a nossa prática material, e para a ciência, para que una, de forma una esses 3 pontos, nos coloque no nível de consciência da Era da Luz. Então, essa desassociação que a gente tem hoje de vida espiritual, vida material e da ciência, eu acho que é o grande ponto nefrálgico e o grande ponto que ele bate em quase todas as canalizações. Boa parte das mensagens está relacionada a isso aí. Então, as canalizações elas estão cunho nesse sentido. Alguns momentos traz mensagens cósmicas, de conhecimento cósmico, alguns momentos traz mensagens de conhecimento de ciência, fazendo essa relação do cósmico com a ciência, e também do cósmico com a vida material, com a nossa jornada material, muito ligado à questão também do sofrimento, dos fins pelos meios, então assim, a questão do nosso relacionamento com o dinheiro, com o poder. Então são coisas que são trabalhadas aí no livro. Então o livro ele é dividido em 2 partes. Tem a segunda parte, que são as canalizações, e a primeira parte é onde eu faço a narrativa de como elas aconteceram, que é mais ou menos o conteúdo que a gente está discutindo agora aqui. E que para mim foi a parte mais difícil de fazer, porque eu tive que requisitar coisas que estavam guardadas, sofrimentos aí de alguns anos, os momentos mais difíceis da minha vida estão relatados nesse livro, e foi de grande dificuldade, voltar nesses pontos, reviver esses momentos para poder colocar ele de uma forma explícita aí no livro e ainda mais aberta, para as pessoas. Mas eu entendo a necessidade disso, a questão do que as pessoas podem tirar dessa minha experiência para a vida delas. Então isso me faz acreditar que tudo vai valer a pena e que tudo está valendo a pena. É isso aí.